Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre o princípio da inversão da dependência, que é um princípio sólido, o último dos princípios sólidos. Nas videoaulas anteriores eu já tratei dos 4 princípios sólidos, cada um correspondendo a uma letra da palavra sólido. E nessa videoaula nós estamos falando sobre o princípio da inversão da dependência, o Dependency Inversion, que é correspondente à letra D da palavra solid. Lembrando que os conceitos solid, eles são independentes de linguagem e podem e devem ser aplicados a qualquer linguagem que dê suporte ao paradigma da orientação ao objeto. Mas o que diz o princípio da inversão da dependência? O princípio da inversão da dependência, ele diz o seguinte, que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Ou, abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Ou ainda, dependa de uma abstração e não de uma implementação. Nós vamos ver e explicar como isso funciona nessa videoaula. Aqui eu estou relacionando o livro do Uncle Bob, que é o Robert C. Martin. Esse carinha aqui, tem esse link aqui, e ele trata dos princípios sólidos, dos padrões, práticas, usando a linguagem C#. É um livro muito interessante. Outro link que eu deixo aqui é um exemplo do Uncle Bob sobre esse princípio sólido, aonde ele mostra como, aplicando a inversão da dependência, nós saímos de um alto acoplamento de uma baixa coesão para um estado de baixo acoplamento e alta coesão. Esse exemplo aqui que ele dá é um exemplo muito legal, muito fácil de entender. E embora ele dê uma implementação usando, acho que a linguagem C ou C++, não me recordo. Mas é um artigo muito interessante que vai te ajudar a entender melhor o princípio. De forma geral, o princípio da inversão da dependência, ele determina que nós não devemos depender de uma implementação. Mas o que vem a ser não depender de uma implementação? Numa linguagem orientada a objeto, a implementar está relacionado com a ação de você criar a instância de uma classe. Um cenário comum que mostra essa dependência é quando uma classe A usa outra classe B através de uma criação direta da sua instância. Quando isso ocorre, nós temos esse cenário, que é representado aqui nesse diagrama de classes aqui que eu fiz no Visual Studio Community. Aqui nós vemos que o consumidor, ou a classe A, precisa da classe consumida, que é a classe B, para fazer qualquer tarefa. Então, nesse caso, A seria o módulo de alto nível e B seria o módulo de baixo nível. Lembrando que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Esse é o princípio da inversão da dependência. Então, neste cenário, embora isso pareça ser um caminho natural, e isso parece estar correto, você vai encontrar muito isso, e provavelmente você já programou muito usando esse processo. Você deveria perguntar a si mesmo, será que A precisa realmente saber que ele usa B? Não seria suficiente a classe A, conhecer que ele usa algo que tem o comportamento, os métodos, as propriedades, etc., eventos, campos, de B, sem conhecer a implementação do seu comportamento, sem depender da sua implementação? Sim. Como? Ao invés de depender de uma implementação, dependa de uma abstração.
Neste caso específico da classe A e classe B, nós podemos fazer uma extração através da definição abstrata do comportamento usado por A e B e deixar A usar uma instância da abstração ao invés de usar uma instância de B. Nós passamos a depender de uma abstração e não de uma implementação. Geralmente essa definição abstrata se dá através da criação de uma interface ou classe abstrata, que é o que mostra o modelo aqui, né? Essa figura. Aqui A passou a depender de uma interface, uma abstração. E B, ele implementa essa interface. Então eu passei de um modelo de um autoacoplamento, né, onde A dependia de uma implementação, para um modelo onde A depende de uma abstração. Aqui eu tenho um baixo acoplamento. Então, esse é um cenário muito comum, né, que você vai encontrar em muitos códigos. Ele ocorre quando você tem uma classe criando instância de outra classe. E a inversão da dependência seria você passar a depender de uma abstração e não de uma implementação. Eu vou mostrar um exemplo mais prático, usando a linguagem C# no Microsoft Visual Studio Community 2013. Lembrando que essa é uma versão que você pode baixar, ela é gratuita e ela é equivalente à versão Professional do Visual Studio. Então aqui você tem muitos recursos, como diagrama de classes, né, e outros recursos que você não tem nas versões Express, né? Então eu vou abrir aqui, vou criar um novo projeto. Eu poderia implementar isso na linguagem VBNet, na linguagem C#, em qualquer linguagem que dá suporte à orientação ao objeto. Então eu vou usar a linguagem C#, criar um projeto console application e vou definir aqui um namespace solid inversão dependência. É o nome da solução que eu vou criar aqui. Então eu vou partir de um cenário hipotético, né, para facilitar aqui o nosso trabalho, onde eu tenho uma classe de e-mail, né? Vamos supor que eu tenho uma classe que eu vou chamar ela de e-mail. Ela é uma classe, né? E essa classe, deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor. Essa classe, ela tem um método chamado envia e-mail. E esse método aqui, ele faz o envio de e-mails. Tá? É uma classe, ela só tem esse método, então ela está aderente ao princípio da responsabilidade única. E essa classe, o papel dela e a responsabilidade dela é enviar e-mail. No meu sistema eu tenho outra classe, que eu vou chamar de notificação. Notificação. Essa classe, ela envia notificações, né, que ocorrem no meu sistema. E ela vai utilizar a classe e-mail para enviar e-mails. Então essa classe aqui, ela vai fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma variável privada, do tipo e-mail. E no construtor dessa classe, né, o que eu faço? Eu efetivamente
uso a minha classe de e-mail, crio uma instância dela, porque eu preciso acessar os métodos dessa classe, né? E deixa eu só, para ilustrar melhor, voltar aqui para a classe view, voltar para essa classe e-mail, tá, envia e-mail, tá certinho. Então, eu criei uma instância e agora eu tenho um método na minha classe notificação que ele envia uma notificação ao suporte de algum erro que estiver ocorrendo na aplicação. Então, para fazer isso, ela vai usar a instância da classe e-mail e vai usar um método envia e-mail, ok? Tudo certo, né? Deixa eu verificar aqui, organizar os using para ficar mais. Então tá aqui. Vamos supor que isso aqui seria uma aplicação que eu tenho e eu tenho duas classes. A classe e-mail e a classe notificação. Vamos dar uma olhadinha no diagrama de classe. Ó. O legal do Visual Studio Community é que ele te dá acesso a esse recurso, que é um recurso que você não tem na versão Express. Então, olha, aqui eu tenho a classe notificação. Vamos ver a classe e-mail. As duas classes, né? Então, a classe notificação seria a classe de alto nível. E a classe e-mail seria a classe de baixo nível. Eu estou criando um campo e-mail na classe notificação para receber a instância. Deixa eu aumentar aqui para ver o nome do método correto. Está aqui. Para criar uma instância da classe e-mail, né, no construtor. E eu vou mostrar a associação entre as duas classes. Então está aqui, ó. Então sempre que eu tenho uma classe que usa a instância de outra classe, eu tenho um forte acoplamento, que é esse cenário que eu mostrei aqui para vocês. Então agora a minha classe notificação, ela tem uma dependência da classe e-mail. Porque a classe notificação, ela cria uma instância diretamente da classe e-mail dentro do seu construtor. Se você olhar no código. Está aqui, ó. Eu tenho um new e-mail aqui, né, da classe e-mail. Fazendo isso, ela sabe exatamente que tipo de classe de e-mail está criando e consumindo. Ou seja, ele sabe detalhes de implementação de e-mail. E o princípio da inversão da dependência diz que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. E aqui no meu código, eu tenho que o módulo que contém a lógica de alto nível, que é o módulo notificação, é dependente de módulos de baixo nível. Nesse caso seria a classe e-mail. Eu tenho que encontrar uma maneira, então eu não vou conseguir reutilizar a classe notificação. Porque se eu quiser incluir novas notificações, por exemplo, enviar SMS, enviar notificação via Android, via mobile, né? Eu não vou conseguir reutilizar a classe notificação. Para mim fazer isso, eu tenho que criar uma maneira de fazer com que o módulo notificação seja independente dos detalhes que ele está controlando aqui, ó, da classe e-mail. Nesse caso, quando a classe tem dependência de alguma outra classe e sabe muito sobre uma outra classe, eu digo que elas estão fortemente acopladas.
Quando uma classe ela sabe explicitamente sobre a concepção e a implementação de uma outra classe, que é esse caso aqui, aumenta o risco de uma mudança na classe dependente quebrar a classe que está utilizando, a classe da qual ela depende. Então, qualquer alteração na classe meia vai trazer um risco de quebrar o código da classe notificação. Então, como eu falei, se eu quisesse implementar outros tipos de notificação, eu tenho que modificar a implementação da classe notificação. Eu tenho que reduzir a dependência da classe notificação para a classe e-mail. Eu faço isso aplicando o princípio sólido da inversão da dependência. E eu faço isso definindo uma camada de abstração. Definindo uma abstração. Então vamos ver como fazer isso via código e via implementação na linguagem C#. Então eu vou criar um outro projeto aqui na minha solução e eu vou colocar aqui, ó, solid inversão dependência, ok, que seria o caso aonde eu estou implementando a inversão da dependência. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é introduzir uma camada de abstração, como eu fiz aqui, definindo uma interface a uma classe abstrata. E é isso que eu vou fazer aqui no nosso código. Eu vou definir uma add new item, né? Vou definir uma interface. E eu vou chamar essa interface de mensagem. Mensagem. Então, estou criando uma interface que é uma camada de abstração. Nessa interface, você sabe que uma interface eu não tenho implementação. Eu tenho apenas a definição de assinaturas de métodos. Eu defino um contrato que quem vai utilizar a interface tem que implementar. E eu vou definir um método envia mensagem. Vou definir um método, não, desculpa, definir um método de enviar mensagem que deverá ser implementado. Está aqui em minha interface. Eu estou fazendo bem simples para vocês entenderem, né? Então, criei na camada de abstração. E agora, eu vou fazer com que a minha classe e-mail, vou criar a classe e-mail novamente, só que essa classe agora ela vai depender da abstração. Então, ela vai implementar a interface e mensagem. Então, clicando com o botão direito, manda ele implementar a interface. Ele implementou um método aqui, envia mensagem, tá? Aqui seria o código enviar mensagem. E agora, resta a nossa classe notificação. O que foi feito aqui? Foi criada uma camada de abstração com a criação de uma interface. Poderia ser uma classe abstrata. Isso vai depender do cenário. Se você precisar de métodos, dependendo do tipo de cenário que você tenha, né? Se você precisar de métodos implementados na camada de abstração, você usa uma classe abstrata, tá? Fiz com que a minha classe e-mail dependesse da minha camada de abstração, que seria a interface e mensagem. E agora eu vou definir a classe notificação. Da seguinte forma: a minha classe notificação ela não vai mais poder depender
e nem vai mais poder implementar diretamente a classe e-mail. Então, para fazer isso, eu vou definir não uma variável do tipo da classe, mas uma variável do tipo da interface, que eu vou chamar aqui de mensagem. E no construtor dessa classe, eu faço o acesso à classe, só que dessa vez pela sua interface. E no método enviar notificação ao suporte, que é um método que a minha classe aqui possui, onde ela usava uma instância da classe e-mail, agora ela vai usar uma referência à interface. Envia mensagem. Envia mensagem. Dessa forma, a minha classe notificação, ela deixou de depender da implementação da classe e-mail. Introduzimos a interface e mensagem para representar a abstração e garantir que a classe notificação só chame métodos ou propriedades da interface. Então, envia mensagem é o método da interface, definido na interface. Aqui foi feito a inversão da dependência. Então, vamos ver aqui no diagrama de classe. Eu tenho a classe notificação, a classe e-mail. Note que agora a classe e-mail ela está implementando a interface, e a interface. Deixa eu mostrar a interface aqui. E agora a classe e-mail. Note que agora a classe notificação ela não depende de uma implementação direta da classe e-mail, mas depende de uma abstração, que é, no nosso caso, a interface. Só para vocês comparar, dá um diagrama de classe após a aplicação do princípio da inversão da dependência, e o diagrama de classe sem o princípio da inversão da dependência aplicada. Aqui eu tenho um forte acoplamento, aqui eu tenho um baixo acoplamento. Então aqui é um exemplo da aplicação do princípio da inversão da dependência. Inverter a dependência fez com que o cliente, que seria a classe de notificação, não ficasse fragilizado por mudanças relacionadas aos detalhes da implementação, que no caso seria a classe e-mail. A maneira de implementar a inversão da dependência chama-se injeção de dependência. Foi o que nós fizemos aqui. Nós injetamos uma dependência aqui. Então isso seria um outro padrão de projeto. Dessa forma, a inversão de dependência ela nos traz os seguintes benefícios. Ela elimina o forte acoplamento entre os objetos, torna a aplicação e o objeto mais flexível, facilita a criação de objetos fracamente acoplados e facilita a criação dos testes unitários. Assim, a inversão da dependência isola a implementação do objeto da construção do objeto do qual ele depende. E nós podemos implementar essa injeção de dependência das seguintes maneiras. Injeção via construtor, foi o que nós fizemos. Injeção via propriedades, get e set. Injeção via interface. Injeção usando um framework. Mas isso é assunto para uma outra videoaula. Então, nessa videoaula, eu concluí os 5 princípios sólidos, né, que, quando aplicados,
né, no seu código vão te dar um ganho grande de produtividade. O seu código vai ser mais robusto, mais fácil de manter, mais fácil de ler e a sua qualidade de vida vai melhorar. Então, encerro aqui essa série de videoaulas sobre o padrão Solid, né? Até mais!